Ciro Gomes previu os problemas de Jair Bolsonaro antes de acontecer? Confira na íntegra. Há uma discussão muito grande sobre as forças políticas de Bolsonaro com toda essa situação a que ele está exposto agora, assim como os seus aliados e integrantes do primeiro escalão do governo dele, nas eleições de 2026, ou no que ele significaria para uma sucessão dessas eleições. O senhor entende que isso tirou ou que Bolsonaro sai do jogo político nesse momento? Como é que o senhor avalia essa situação desta figura que em determinado momento representou essa direita ou extrema-direita aqui no país? Nesse país, Deus é quem sabe, porque quem viu, né, o Supremo ser suplicado 13 vezes em recursos, não é, dizendo que Curitiba não era o fórum próprio para julgar o Lula, etc. 5 anos, e o Supremo, em todas as vezes, dizer, não, é Curitiba mesmo, é Curitiba mesmo. E quando chegar 5 anos depois, por conta do vento político, muda. Por que a gente nesse país não vai achar que pode acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro? Mas eu quero entender, inclusive, da força política eleitoral, dos eleitores esperarem. Olha, o Bolsonaro ou esperarem esse mesmo desfecho que o senhor acabou de mencionar. Eu estou só dizendo que eu não tenho mais segurança jurídica no Brasil. Uma das razões que eu não quero mais participar é porque se você não acredita mais no sistema, o que é que você está fazendo legitimando esse sistema? Essa é a razão que eu disse para a Dora Kramer. Então, eu perdi a crença no sistema. Sabe, uma crença é o seguinte, eu acredito que quem vota é livre para votar, que a imprensa vai dar opinião para todo mundo, que o judiciário vai dizer que a lei é assim, pouco importa se agrada o poderoso ou não. Eu perdi a crença, tá tudo para mim assim, sabe? Perdi a crença no sistema e quero continuar lutando, então estou aqui lutando. Agora deixa eu só terminar. A nossa sorte, nós no mundo progressista, os amantes do Estado de Direito, da democracia, dos bons costumes na política, o Bolsonaro, para além de tudo, é um truculento, mal-educado, sabe? É uma coisa horrível ver uma representação do Brasil numa figura trágica como o Bolsonaro. Porém, ele não desceu de Marte. Ele é essa figura trágica, a nossa sorte é que ele é essa figura trágica. Na hora que o bolsonarismo, ou seja, a ultradireita brasileira, achar alguém mais civilizado, mais educado, minimamente razoável, essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O que vai acontecer então, Virgínia? Nas grandes cidades, eu acho que o Lula e o petismo vai levar uma surra grande. Ou podemos examinar a preço de hoje, o que hoje representa a oposição ao governo? Não necessariamente, a direita, por regra. Então, e como é que vai ser o jogo político em 26? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro? É Tarcísio de Freitas? Pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil, porque domina a lambança. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que eu explico em cearense dominar a lambança? Ela é uma demagoga arrematada, assim. Vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião tem que dominar a política e tal. Essa confusão maior de religião e política. Não é só isso não, não é só isso não. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso não. Agora como isso não. Aí no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Mas hoje o Lula é o candidato mais forte para a reeleição em 2026, quer dizer, a esquerda... Olha, o Lula só sai do poder morto. Não, sim, mas eu digo, o Lula e como eu torço pela saúde dele, espero que demore muito. E como que o senhor entende a presença de Tarcísio de Freitas? Todo cabo que se senta na cadeira de governador de São Paulo é candidato a presidente da República imediatamente. Alguns ou algum Jânio Quadros deu certo, os outros então, nem isso deu. Que eu estou pensando, ninguém se elegeu. O Brasil desconfia desse poder total, de poder econômico, poder político, tudo numa mão só. Fernando Henrique surfou por causa do real, mas nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Percebe? Então o Dória, vocês viram onde acabou. Mas Tarcísio não poderia ser justamente essa herança de Jair Bolsonaro? É o que eu acabei de lhe dizer. Sentou na cadeira de governador de São Paulo, já está falando para 27% do eleitorado brasileiro. Está falando para 60% do poder econômico. Mas eu não sou olhando para o estado de São Paulo, governador. Eu falo olhando para o eleitorado que elegeu Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas poderia absorver esse eleitorado, não só o do estado de São Paulo, mas aquele que está no país e que o acompanhou ao lado do ex-presidente? Pode. Agora a questão básica é o seguinte, o camarada que é governador de São Paulo
no primeiro ano de governo, sai daqui por um oportunismo vergonhoso e rasteiro para confraternizar com um bandido, um criminoso de guerra, um carniceiro como Netanyahu, parece que está muito longe de ter o mínimo preparo para disputar a presidência Mas do o Brasil. eleitorado acho que não vê problema nisso. Você que pensa. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas acabou de ganhar a eleição. Se ganhou a eleição por antibolsonarismo. Essa eleição foi empate. Sabe? Foi um olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro. E o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução, o Lula aprofunda essa divisão diariamente, e aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, nu, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata. Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for empurrar essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos polêmicos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres, a gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina, é na guerra cultural. O Milei está arrebentando a Argentina, está liquidando a Argentina. Está fortíssimo na classe D e E. Por quê? Porque a esquerda não faz nada, é corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, né, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti-Lula. Nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 10 minutos. Vai lá, Felipe Monteiro. Esse é o ponto que eu ia colocar, mesmo assunto. Você vê, por exemplo, que está vivendo uma falsa polarização. Às vezes, o resultado das eleições, por exemplo, um pouco mais de um terço Lula, um pouco menos de um terço Bolsonaro, um terço se abstiveram, votaram nulos e brancos. Ou seja, 2 terços não criam Lula e 2 terços não criam Bolsonaro. Por que nós não conseguimos romper a barreira da polarização? Por causa da elite brasileira, os intermediários brasileiros, artistas, intelectuais, líderes sindicais, jornalismo brasileiro, tomaram um lado. Tomaram um lado, asfixiaram a discussão. Por medo do Bolsonaro, desprezo do Bolsonaro, rancor do Bolsonaro e tal. E afinal de contas, o Bolsonaro é indizível. Agora o problema é o seguinte: quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula e do PT. Percebe? E aí pronto, agora é um ping-pong. Bate cá, bate lá e tal. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos são amarrados na camisa de força de um bipartidarismo. Aqui nós destruímos a possibilidade, por exemplo, de ter uma terceira via, um terceiro lugar. A terceira via é uma impostura. Um terceiro lugar com 12%, 13%, como eu tirei, que eu forcei a mão, apoiando o Lula. Naturalmente, ninguém pode duvidar, nos seus canalhas do PT, agora um dos canalhas a civis do PT diz que a motivação de eu atacar o negócio do escândalo dos precatórios é porque eu quero ser visto da Michelle. Isso é um PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos fazem isso. Agora, a governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, né, Lula levaria uma surra ou na eleição municipal, ou que talvez isso também poderia se estender para a eleição nacional. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele morresse rapidamente. O senhor torce pela saúde dele. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele, mas o senhor não entende que ele permaneça no poder até do jeito que as coisas estão andando aí, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Vai lá, Nelsinho. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota com Boulos. Qual a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quaquá, presidente do Rio, do líder do... O Quaquá está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está ju em carne, rapaz, é o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade? Em Belo Horizonte está melhorzinho um pouco, né? Qual é a presença do PT em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém. Na Amazônia nem participa. Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota. A vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Então lá. Percebe? Tá entendendo o que eu estou dizendo?